A inteligência artificial vai revolucionar o mercado, acabar com empregos e talvez eu e você estamos em risco por isso. Será? É justamente essa brisa da inteligência artificial que eu comecei a filosofar algumas coisas na minha cabeça e que inclusive me fez tirar esse projeto do papel de começar esse canal, ligar essa câmera aqui e começar a trocar uma ideia com vocês. Mas isso é só um spoiler do que eu vou te contar hoje. Primeiro a gente tem que entender que é inegável que a IA vai tirar emprego de muita gente, vai revolucionar o mercado, talvez o mundo após o lançamento do primeiro ChatGPT, que era o 3.5, talvez não vai ser o mesmo do que a gente conhecia. Muita coisa vai mudar. Isso é inegável. E a gente tem que aceitar isso, porque se você parar para pensar, imagina se quando lançaram a primeira lâmpada incandescente. Imagina se o pessoal, não vai lançar essa lâmpada não, porque, cara, vai acabar com a indústria das velas, e aí muita gente vai ficar desempregada e tudo mais, então é melhor conter o avanço da tecnologia para salvar empregos. Imagina se isso acontecesse, o tanto de evolução que perderíamos por conta de um medo da tecnologia. Mas olhando de outra perspectiva, não dá pra gente achar que o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, vai acontecer de forma lenta e gradual, assim como foi essas outras revoluções que a gente já passou. Como, por exemplo, esse da lâmpada, onde deu tempo pro mercado e as pessoas irem aprendendo coisas novas, estudando coisas, se adaptando e tudo mais. Talvez essa revolução seja um pouco mais agressiva. E é por isso que nós precisamos nos antecipar e nos adaptar a essas mudanças que vão acontecer e já estão acontecendo, né? Vamos convenhar aqui, né? Eu sou completamente a favor do avanço desenfreado da tecnologia, porque para pra pensar, imagina se todas as suas tarefas maçantes e chatas forem feitas de forma muito mais otimizadas e rápidas. A gente teria muito mais tempo para estar com a nossa família, com os nossos amigos, pensar coisas, filosofar, começar a viajar, ser criativo. Afinal, eu acredito que a gente, de certa forma, foi criado para isso. E eu acho que seria muita escassez da nossa parte achar que se a gente não fizer esse trabalho maçante e chato e operacional, nós vamos perecer de recursos ou de emprego e tudo mais. Eu acho que é uma visão muito escassa a gente pensar dessa forma. Mais uma vez, trazendo a questão de que, imagina se freássemos o avanço da tecnologia, no caso das lâmpadas, por conta das velas. Nossa vida seria muito pior do que é hoje. Concorda comigo? A verdade é que a inteligência artificial já foi capaz de levar o homem para a Lua. Não sei se vocês sabem, mas naquele tempo já tinha machine learning e essa tecnologia que a gente tem hoje já começou muito antes a ser usada na indústria aeroespacial. Mas a IA nunca seria capaz de olhar de forma espontânea para o céu estrelado e desejar e ir para aquela bola branca redonda no céu. Essa capacidade de se projetar em algum lugar, nós humanos somos a única espécie que temos. Inclusive, uma das maiores diferenças entre nós e os animais é que nós temos a capacidade de projetar o futuro de forma racional e intencional. Então, nós, se fecharmos os olhos e começarmos a imaginar como seria o nosso futuro, essa façanha é algo que só nós humanos conseguimos fazer. Um cachorro não seria capaz de fazer isso. Uma vaca também não. Até porque se ela conseguisse fazer isso, talvez ela sofreria de ansiedade antes de ser abatida, né? Mas enfim. A IA só surgiu porque um dia nós pensamos e projetamos e sonhamos com ela. A questão é que a criatura nunca vai superar o criador. Você, querendo ou não, nós somos servos de um criador. Isso é um conceito fundamental e até bíblico. Então essa história de que a IA vai assumir o controle do mundo, que a cafeteira elétrica ela vai virar um transformer e vai matar todo mundo e tudo mais, cara, isso é pura ficção científica. Inclusive a ficção científica só existe porque um dia alguém parou e começou a projetar essas viagens que aconteceu na mente dessa pessoa. Essa viagem, essa brisa, a IA não faz, cara. Isso é uma exclusividade da capacidade humana. E isso é maravilhoso. Mas a gente também não pode negligenciar como será o mundo nos próximos anos com o avanço dessa ferramenta incrível que nós desenvolvemos. Nós, eu digo humanos, né? E alguns pontos pra gente se atentar. A gente aqui no caso, a gente tem uma agência de marketing e a gente já usa a IA para nos ajudar em muitas coisas. Talvez nós deixamos de contratar pessoas por usar soluções de IA? Talvez sim, muito provavelmente. Inclusive, a gente tá trabalhando para que o nosso setor comercial seja completamente feito com inteligência artificial. Porque, né, tipo, não dá migué, as coisas acontecem muito mais rápido e as coisas que precisam
precisam ser ditas seguem um script, um padrão. Então, assim, a gente já prevê algo que a gente quer que aconteça. Então é muito mais fácil trabalhar com IA dessa forma. E para quem já usou a API da OpenAI ou da Google, né, que é o Gemini, Cloud, enfim, qualquer tipo de IA onde você consome a API e sobe um prompt lá para ele rodar e tudo mais, qualquer um que já fez isso sabe o parto que é você conseguir fazer uma engenharia de prompt minimamente funcional para aquilo que você deseja que ela faça. Só que pra gente alinhar o prompt dela, pra gente deixar ela funcional, fazendo o que ela precisa ser feito, é um parto, cara. Às vezes ela dá uma viajada, às vezes ela, vai por um caminho que você não quer que ela vá. Então é um parto pra gente conseguir colocar a IA no trilho que a gente precisa. Todo mundo que já passou por essa experiência começa a ver que a inteligência artificial, ela não é tão inteligente assim. Na verdade, a gente precisa, usando a nossa inteligência, colocar elas no trilho para que ela nos traga o resultado que a gente deseja e a gente consiga ser assertivo no que a gente precisa fazer. E para chegar no contexto mais macro que a gente sonhou. Isso, a IA, cara, eu julgo dizer que nunca vai acontecer. A IA nunca vai desejar, nunca vai ter a ambição que nós temos, por exemplo, de criar uma IA para facilitar um processo comercial para a gente conseguir vender mais, ter mais dinheiro, ter uma vida melhor e tudo mais. A IA não vai conseguir fazer, cara. A ambição é algo humano e natural. Dificilmente um robô vai querer ter ambição. Ele não tem necessidades como a gente, não tem sonhos, não tem emoções. Então isso é exclusivamente nosso. E cabe a nós usar as tecnologias que estão ao nosso favor para conseguir fazer isso. E ainda nessa brisa de IA, eu tava vendo esses dias que existe uma teoria chamada Dead Internet Theory, a teoria da internet morta, isso. Que basicamente é uma teoria onde a maior parte da internet não vão ser pessoas que estão interagindo lá, e sim robôs e inteligências artificiais e bots e tudo mais. E aí quando a gente começou a desenvolver essa IA para ajustar o nosso processo comercial, né, para tocar o nosso processo comercial, eu comecei a pensar, cara, a gente tá usando uma IA para responder pessoas, né, que também a gente pode duvidar se são pessoas conversando com a nossa IA, ou pode ser que sejam outras IAs conversando com a nossa IA. Como que a gente vai prever? Como que a gente vai ter a garantia e a certeza de que quem está conversando com a nossa IA é uma pessoa e não uma IA? Já aconteceu, inclusive, do nosso número receber mensagem, por exemplo, da Claro, da Vivo, essas paradas assim, que obviamente são bots que mandam essa mensagem. E aí quando eles mandam essa mensagem pra gente, automaticamente a nossa IA responde, né? E aí você fica diante de duas inteligências artificiais conversando como se fossem humanos, e aquela interação ali não tem nenhum humano participando. É o princípio da teoria da internet vazia, onde robôs conversam entre si e nós que somos humanos estamos fora dessa interação. Posso estar viajando, mas eu já ouvi a teoria de que em poucos anos, talvez 80% da internet, convenhamos que a internet é muito grande, por mais que tenha muitas pessoas na internet, ainda assim a internet é colossalmente muito maior do que isso. Então a teoria de que talvez 80% da internet sejam interações entre robôs e inteligências artificiais. Eu não sei se essa teoria já fala sobre atual, ou se é essa teoria antiga, ou se é uma teoria pro futuro, enfim. Eu só ouvi essa teoria. Cara, faz muito sentido. Imagina um tempo onde a internet fica morta, ou pelo menos boa parte dela, porque os conteúdos todos são gerados com IA, e aí o pessoal quer farmar like, comentário e tudo mais, e coloca outros bots para assistir aqueles conteúdos gerados por uma inteligência artificial, e aí, a roda vai girando na internet de uma forma onde tem mais robôs do que humanos. Isso é bizarro. E entrando nessa brisa, pensando em tudo isso, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão ficar mais sedentas por pessoas de verdade. E é justamente por isso que eu tô tirando esse projeto de ter esse canal aqui do papel. E agora eu vou dar uma viajada. Pensando num cenário onde muitas pessoas ficaram sem emprego, talvez por tarefas maçantes da inteligência artificial, e em uma geração mimada e fraca que a gente tem hoje, onde a maioria das pessoas não sabem e não estão dispostas a fazer trabalhos manuais, e eu digo trabalhos manuais porque isso é algo que vai ser uma das últimas coisas que a gente vai conseguir automatizar 100%. Por exemplo, chegar ao ponto de a gente contratar um pintor e chegar um robô para pintar a nossa casa. Isso eu acho que talvez a nossa geração, pelo menos aqui no Brasil, não vai ver. E talvez nem os nossos filhos. Enfim, numa geração dessa onde a maioria das pessoas não sabem, não estão dispostas a trabalhos manuais, a gente vai ter um desemprego
em massa. Vai ter muitas pessoas desempregadas. E aí eu acho que entra a teoria de que o Elon Musk já tá cantando a bola há um tempo, que é a questão da renda mínima universal, onde muitas pessoas vão estar desempregadas, muitas pessoas não vão ser mais úteis para a sociedade, e aí vai precisar de ter uma renda mínima universal para as pessoas não perecerem na miséria. Basicamente, essa é a cantada de bola que o Elon Musk está dando. E eu acho que se isso acontecer, eu acho que a gente vai ter algo muito parecido com o que aconteceu em 2020, e as pessoas fiquem em casa, e o que as pessoas em casa, ganhando auxílio do governo, faz? Consome conteúdo desenfreadamente na internet. E em uma era onde tem muita coisa gerada por IA, eu acredito que as pessoas vão ficar cada vez mais sedentas por pessoas viajando, imaginando e projetando como eu estou fazendo aqui com vocês. E é exatamente por isso que eu tô aqui, sendo intencional em ser ouvido por vocês, porque talvez no futuro próximo a maior demanda das pessoas será outras pessoas. Em uma lógica de livre mercado, enriquece quem controla o que é escasso e muito procurado. Muito obrigado pela sua atenção e é nóis!